Cumprimento a todos os servos do Deus Altíssimo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja o Senhor Deus que aprove esse momento para estarmos aqui refletindo na palavra do Senhor, não só para nós aqui da Igreja Batista do Evangelho Pleno de Uberlândia, na qual nós temos como homem de Deus à frente, pastor Valmir, mas como a todos os que estão nos assistindo, que Deus seja glorificado nesta ministração, que o poder do Espírito Santo de Deus possa alcançar a cada um de nós e aquilo que Ele tem como revelação nesta palavra possa ser, em nome de Jesus, profundamente enraizado nos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28 a 32. Mateus 14, 28 a 32, que diz o seguinte: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, possa trazer a nós, ó Deus, um conhecimento profundo daquilo que o Senhor está requerendo para cada um de nós. Abençoa, meu Deus, usa a minha vida como um instrumento em Tuas mãos e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Esta palavra que nós acabamos de ler, ela também é mencionada no livro de Marcos e também de João. Em Marcos fala que os discípulos se afatigavam em remar em consequência do mar revolto. E no livro de João fala que o barco ele estava numa distância de 25 a 30 estádios, ou seja, aproximadamente de 4.600 a 5.500 metros da terra. Eu admiro a audácia de Pedro em querer sair daquele barco, ainda mais naquela situação onde o mar estava revolto e ainda mais andando por sobre as águas. É admirável realmente você ver a ousadia, a audácia de Pedro para querer sair do barco andando por sobre as águas de um mar revolto. Mas logo depois vem uma certa frustração ao perceber que toda aquela audácia virou medo e ele começa então a afundar. Pedro é o apóstolo que mais mexe com as nossas emoções. Dos 12, sem dúvida nenhuma, Pedro é o que mais teve essa capacidade de mexer com as nossas emoções. No momento, ele consegue nos cativar com a sua determinação em seguir o Mestre, dizendo: Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E logo em sequência, ele nos decepciona quando tenta dissuadir o Mestre de levar a sua cruz, de ir para a cruz, como nós podemos ver no livro de Marcos, capítulo 8, 29 a 32. Em outra ocasião, ele falou que seguiria e daria a vida para Cristo, por Cristo, e mais à frente, covardemente, segue Jesus de longe. Lucas 22, 54. No momento da prisão de Cristo, cheio de coragem, saca a espada e corta a orelha de um de seus perseguidores, Malco, e logo depois, medroso, nega a Jesus. Tem frases de Pedro que viraram muitas pregações, como nós acabamos de ver: Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou outra: Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em outros momentos parece que era melhor Pedro ter ficado calado, como em Mateus 26, 33 a 34. João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? A própria
a própria escrita dele, né? O legado que ele deixou escrito, nós vemos isso nas suas cartas, e no livro de João também, ele falando sobre o amor, e o versículo mais conhecido da Bíblia é de sua autoria pelo Espírito Santo de Deus. Então João, ele tinha esse conhecimento, ele tinha realmente essa bagagem de ser conhecido como o apóstolo do amor, né? E não só pelas suas cartas, mas também a maneira como ele também se dava para Jesus Cristo. Mas mais interessante de tudo, que João, o apóstolo do amor, mas dos 12, o apóstolo que mais viu e recebeu do amor de Cristo, não foi João, foi Pedro. Ele viu isso através da vida de Cristo, na forma de perdão, paciência e misericórdia. E foram através destas virtudes de Cristo Jesus, esse amor, esse perdão, essa paciência para com Pedro, foi que justamente Pedro conseguiu a sua transformação, a sua real transformação. Jesus conhecia perfeitamente todas estas variações na vida de Pedro. Ele já sabia que Pedro não iria conseguir andar completamente por sobre as águas. E mesmo assim Jesus disse, vem. Ele poderia ter dito a Pedro, Pedro, fica aí, você ainda não está preparado para isso. Mas mesmo assim, Jesus permitiu que Pedro saísse do barco e tentasse então andar por sobre as águas. Mas por quê? Jesus então permitiu, sabendo que Pedro ele não conseguiria chegar até o fim. Ele permitiu para ensinar, para estimular o seu discípulo, não só Pedro, mas como os outros que estavam ali no barco, que há momentos em nossas vidas onde os problemas eles somente serão superados avançando sobre eles pela fé. É verdade, Jesus sabia que ele não ia conseguir, mas ele fala, vem, e Pedro começa a andar e começa a afundar também. Mas Jesus estava querendo ensinar a todos, não só os dali, mas como os de hoje também, que há momentos em nossas vidas que é necessário você andar por fé, pela fé, por sobre os problemas, por sobre as adversidades. E esses problemas, eles somente serão superados se houver esse avanço de fé. Exemplificando, lembra de Davi, irmãos? Quando ele se viu diante daquela batalha com Golias, o gigante, no momento do confronto, onde os dois só estavam no campo de batalha, Golias vinha para o encontro de Davi, e a Bíblia diz que Davi, ele se apressou a correr em direção ao gigante. Ele se apressou, ele não continuou numa caminhada normal. Ele, pela fé, ele preparou a sua arma ali com a sua pedra e começou a correr diante de um obstáculo, diante de um oponente que era infinitamente mais forte, mais capacitado do que ele. Pela fé, Davi avançou diante de um gigante. E foi esta fé que justamente fez com que Davi alcançasse então a vitória diante daquele terrível obstáculo chamado Golias. E este momento que nós estamos vivendo, essas águas revoltas, elas também somente serão vencidas pela fé, avançando, prosseguindo, indo à frente, não desanimando com as águas revoltas, mas justamente andando para o encontro do problema pela fé de que à sua frente está Jesus Cristo. Deus permite adversidades, momentos como nós estamos vivendo de pandemia, e um dos intuitos é nos ensinar como vencer adversidades maiores. E quando nós somos ensinados e aprendemos através de Cristo como nós devemos vencer as adversidades maiores, a nossa fé é promovida e, consequentemente, há um crescimento espiritual e experiências com Deus. Deus estava ali muito mais do que querendo ver Pedro andar por sobre as águas. Ele tinha um intuito naquilo ali, para que Pedro e todos nós
diante de problemas grandes, diante de problemas que são infinitamente maiores, como nós estamos vivendo hoje, a necessidade de você andar pela fé por cima dos seus problemas. Parece estranha essa colocação, irmãos, mas foi justamente assim, em momentos de fogo, de águas revoltas, de pavor, de medo, de beira da morte, que foram forjados os maiores homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Irmãos, como Golias ele foi útil na vida de Davi para que ele exteriorizasse a sua fé em Deus, como o Monte Moriá ajudou Abraão a crer nas promessas de Deus, como as perseguições ajudaram Paulo a ser grande diante do Senhor, e assim tantos outros homens de Deus que estiveram à beira de morte, fogo, em situações realmente onde não havia uma projeção de escape, de saída, e eles pela fé andaram por cima dessas adversidades e venceram. Então os problemas muitas vezes eles nos vêm para cima de nós para promover um estreitamento da nossa comunhão com Deus. É estranho essa colocação, como eu disse, mas essa pandemia, apesar de todos os problemas que ela tem trago, apesar da tristeza, das mortes, mas ela pode promover um estreitamento na nossa comunhão com o Senhor, para aqueles que assim entenderem e buscarem ao Senhor, na sua individualidade. Conjecturando aqui, não tenho nenhuma dúvida de que depois que Jesus segurou Pedro pela mão e o conduziu ao barco, Pedro, ele deve ter voltado ao barco não só somente segurando nas mãos do Senhor, mas conjecturando, abraçado ao Mestre, como se dissesse: Senhor, só Tu podes me conduzir com segurança por cima deste mar revolto. Sem o Senhor, não tenho nenhuma condição de vencer esta dificuldade. E nesta pandemia, da mesma forma, somente Jesus é que pode nos guiar com segurança. E para isso, a nossa comunhão com Ele é de vital importância nesse momento. Filipenses capítulo 4, 12 e 13 diz: tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesta pandemia, a Igreja de Jesus está sendo chamada a andar por fé por cima das águas como Pedro. Podemos até criticá-lo dizendo que ele fracassou, ele somente começou a andar e depois, pelo medo, por sentir o vento forte, ele começa a afundar. Mas ele foi o único do barco que teve a coragem de agir diferente. Enquanto os outros estavam ali tentando segurar o barco com as suas forças, com o seu conhecimento marítimo de navegação, Pedro, ele fez diferente. Ele quis sair de uma provável segurança onde ele estava naquele momento, que era o barco, para fazer o que era impossível aos olhos humanos: ir ao encontro de Cristo e por cima de águas revoltas. Ele foi o único que foi do dissabor de andar e começar a afundar a uma real experiência de como é andar por sobre as águas e ter amparo do Mestre na hora de maior necessidade. Irmãos, continuemos avante. Caso a luta esteja muito puxada, façamos como Pedro. Não custa nada, né? Não custa nada, em momentos como esse que nós estamos vivendo, olhar para Jesus e falar: Senhor, salva-nos. Senhor, me ajuda. Senhor, as minhas forças, eu não estou aguentando, eu não estou tendo condição de vencer essa dificuldade, essa luta, esse problema, mas Senhor, salva-me.
E prontamente, assim como Pedro viu aqueles que fizerem assim hoje também, Senhor, Jesus, salva-me, verá também a mão do Senhor esticando e estendendo sobre as nossas vidas e nos ajudando nos momentos de dificuldade. Êxodo 14:15 diz: diga aos filhos de Israel que marchem. É um versículo muito propício para este momento. Outro versículo, Isaías 43:2-3, parte A: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Temos visto aí os ventos contrários, o mar da pandemia revolto, e muitos, inclusive da casa do Senhor, têm perdido a esperança. Deus sabe, irmãos, de tudo que está acontecendo. Ele sabe do medo de muitos, e a sua mão, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que a sua mão nunca esteve encolhida, nem os seus braços encurtados, de maneira que Ele não possa nos ajudar. Ele vê tudo, Ele tem ciência de tudo, Ele está permitindo tudo que está acontecendo nesta terra, principalmente com o Brasil, como nós temos conhecimento, através do nosso pastor e de outros também, do grande plano que Deus tem com essa nação brasileira. Mas é necessário a dificuldade, é necessário o momento que nós estamos passando, porque vai haver um saneamento e depois sim haverá o crescimento e a pujança que Deus colocará o Brasil à frente, como nós temos ouvido através do nosso pastor. Então, amado irmão, Deus sabe de tudo, mas as suas mãos nunca esteve encurtada. Ele está pronto para nos ajudar. Clamemos a Ele assim como Pedro fez. Isaías 56:1 diz: assim diz o Senhor, mantende o juízo, ou seja, mantende a calma, mantende a lucidez, mantende o foco no Senhor, mantende a sua espiritualidade e fazei justiça, ou seja, continue sendo fiel, continue sendo perseverante, continue crendo nas promessas de Deus, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se, diz o Senhor dos Exércitos. Obstáculos somente são superados com ação. Mesmo que no início isso pareça difícil, Pedro enfrentou cara a cara aquilo que era o maior temor dos discípulos naquele momento, o mar revolto. Quantos, nesse momento de pandemia, têm se entregado não nas mãos do Senhor, e sim do medo, do desespero, do pânico, da incerteza? Está sendo provado nesses dias o quanto que aumentou os casos de depressão, de síndrome, em virtude de todo esse medo, esse pânico que a pandemia está trazendo. E nós vemos que muitos, inclusive os da casa do Senhor, eles, pelo medo, têm às vezes deixado de buscar ao Senhor, pela incerteza, por não ver ainda uma solução, como nós todos gostaríamos de ver, Deus erradicando esse mal sobre esta nação, sobre essa terra, né? Muitos têm perdido a esperança e se entregam nas mãos da incerteza, do medo, do pânico, do pavor. Ao passo que o melhor lugar para estar nesse mundo é próximo ao Senhor, é se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Aliás, meu Deus, a minha vida já está nas tuas mãos. Eu estou me despojado diante de ti, e que o Senhor cumpra em mim a tua vontade, meu Deus. Impera a tua vontade na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas dai-me escape, dai-me livramento, pela tua misericórdia e pelo teu amor, socorre-me em nome de Jesus. Pedro, naquele momento em que estava com medo, ele começou a afundar. Irmãos, nós podemos sentir até o medo, o pavor, a angústia diante de uma situação difícil,
O que não pode, irmão, é sermos vencidos, dominados por esse medo, por esse pavor, a ponto de neutralizar a nossa fé em Deus e esquecermos de quantas coisas milagrosas Deus já fez por nós. Amados irmãos, olhem para trás, quanta coisa milagrosa Deus já fez por nós. Então, por que perder a fé, a esperança, desanimar? Se Deus operou lá no passado com poder, muitas vezes nas nossas vidas, e quantos que estão assistindo nem era mais para estar vivo, e pela misericórdia de Deus foi socorrido, e hoje está vivo. Então, amados irmãos, não se esqueça do que Deus já fez. Se Ele fez no passado, Ele tem o poder de fazer também hoje, em nome de Jesus. Pedro, naquele momento em que estava com medo e começou a afundar, ele fez o uso da arma mais poderosa que existe na terra, a oração. Quando ele disse, Senhor, salva-me, ele fez sim uma oração, irmãos, bem semelhante a que fazemos em momentos de um súbito problema que nos acomete, quando nós dizemos, de repente aparece um problema e só temos tempo ali de falar, Senhor, tem misericórdia, ou Senhor, tem misericórdia de mim, ou o sangue de Jesus tem poder, ou simplesmente devido à rapidez com que o problema vem diante de nós, a única coisa que nós temos que falar é misericórdia, Senhor. São orações que fazemos nesse momento. E Senhor, salva-me, foi a oração que Pedro fez e que foi prontamente atendida por Jesus. Estamos diante de um problema mundial, onde só o poder da oração para mudar, para retirar esse mal da terra, ou pela oração, através da oração, o Senhor Deus revelar definitivamente a cura para esse mal. E digo ainda, meus irmãos, que este mundo nunca precisou tanto dos crentes, ou melhor, da oração dos crentes, como no dia de hoje. Mesmo que eles não saibam disso, ou rejeitem esta afirmação, o mundo hoje depende, e como depende das orações do povo de Deus. E vai ser por nossas orações que Deus vai realmente dar um basta, mudar essa situação. Romanos 8, 19, 20, 8, 19, depois 20 e 22 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, seja para combater o Covid, ou pela manutenção da nossa saúde, ou para a salvação dupla do Brasil, das almas e do comunismo. A oração dos crentes é que tem o poder para mudar tudo isso e nos trazer dias melhores. Amados, um testemunho sobre o poder da oração. Na minha última semana em Brasília, e 22 a 26 de fevereiro, e despedindo das pessoas, das amizades ali feitas, né, dos colegas de trabalho, e muita gente, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, muitos relacionamentos ali no quartel. Então, despedindo de todos eles, eu observei que no dia 24 de fevereiro, numa quarta-feira, a minha respiração começou a ficar difícil. Comecei a sentir um pouco de cansaço. Para mim, pela primeira vez, estava sendo algo normal. Na quinta, eu observei que até para subir escada, eu já estava com a respiração mais difícil. Na sexta, a respiração ficou ainda mais difícil ainda. Cansado por poucas coisas, eu sentia que a respiração estava ficando cada vez pior. Eu falei, isso não está normal. Mandei uma mensagem para a irmã Kelly. Ela prontamente passou para o nosso pastor, assim como ele tem feito por muitos na igreja. Prontamente ele me ligou no sábado de manhã. E eu já estava cansado mesmo com a respiração.
e passei o caso para ele, e ele falou: irmão, Deus está me mostrando que realmente o irmão foi infectado. Na cozinha mesmo, nós três ali ajoelhamos e ele orou por nós, nosso pastor, no sábado de manhã. O fogo, irmão, desceu ali naquele momento e imediatamente foi algo impressionante. Através da oração do pastor Valmir, aquela cansaço, aquela coisa que estava, Covid, ela foi erradicada da minha vida. Eu quero dar o testemunho do poder da oração de um homem de Deus, como nosso pastor, que nós temos o privilégio de ter aqui em Uberlândia. E é justamente sobre isso, igreja. O poder da oração é que faz as coisas mudarem. O poder da oração é que vai fazer a situação melhorar, em nome de Jesus. Irmãos, e lembram da época que antecedeu o nascimento de Moisés? O povo de Deus gemia de angústia em função da escravidão e da opressão no Egito. E eles começaram a clamar a Deus como nunca tinha feito antes. E Deus ouviu aquelas orações. E a palavra diz que Deus desceu para os livrar. Êxodo 3, 7, 8 diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrar-os das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. Aquelas orações, naquele momento, antes de Deus levantar o Salvador, o que iria então, o Salvador, por ele seria então ali efetuado o livramento do Senhor. Antes de Deus levantar Moisés, o povo começou a clamar. E houve uma intervenção divina que fez com que eles conseguissem sair das mãos da maior nação que existia naquela terra, naquele momento, e fossem para a terra da promessa. Aquelas orações foram importantíssimas para que houvesse uma intervenção divina, culminando na libertação de Israel. Da mesma forma, os clamores, as orações que fizemos hoje serão fundamentais para que Deus também entre com providência a nosso favor. Por isso, perseveremos, nos acentuemos em oração. E para finalizar, em Êxodo 2:23 diz que os israelitas suspiravam por causa da escravidão e clamavam a ponto desse clamor subir aos céus. O que eles fizeram ali naquele momento, lá no Egito há muito tempo atrás, não foram simples orações, irmãos, mas falaram que eles clamaram diante de tanto sofrimento, e esse clamor deles eram verdadeiros gritos, gemidos, clamores a Deus, tamanho era o desespero que eles estavam tendo naquele momento. E vai ser desta forma, igreja do Senhor, não com gritos físicos, mas com gritos espirituais de jejuns, de madrugadas, de intercessões, de constantes clamores, para que Deus da mesma feita possa fazer conosco nesses dias. Vai ser desta forma, igreja do Senhor, clamando mesmo: Senhor, tem misericórdia, muda essa situação. Vai ser dessa forma, clamando insistentemente ao Senhor. Um exemplo que eu gosto muito da palavra do Senhor está lá no livro de Gênesis, a respeito de Isaac, o filho da promessa. Antes, ele saía ao campo para meditar, ou seja, para orar. Mas quando ele viu que tinha uma situação que necessitava de uma intercessão maior, quando ele percebeu que a sua esposa era estéril, diz a palavra do Senhor, que agora ele não mais saía para meditar, que ele orou insistentemente até que Deus concedeu a bênção, a gravidez de Rebeca. E vai ser dessa forma, igreja do Senhor, que nós veremos o livramento do Senhor, através de intercessões constantes,
para que Deus possa da mesma forma falar: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Brasil, em Uberlândia, no mundo, e tenho ouvido o seu clamor em função da sua saúde, da Covid, do combate à corrupção. Conheço as tuas dores, e eis que eu estou descendo com providência a fim de os livrar. Quais são as nossas águas revoltas? Covid, mas o que? E como nós estamos enfrentando estas águas revoltas? Como os demais discípulos do barco, que tentavam humanamente resolver aquela situação, ou como Pedro, que pela fé, ousadamente, resolveu sair do barco ao encontro do mar, ao encontro de Jesus, mesmo com o mar tentando impedi-lo. E qual é o segredo, irmãos, para nós também vencermos estas águas revoltas? Será que isso só foi para Jesus? Não, de maneira alguma. Mas olha lá, em Mateus, como nós lemos, no versículo 23 e 25, diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Oração, madrugadas em clamor ao Senhor, busca da intimidade, crescimento espiritual, como o nosso pastor falou na última palavra. Este é o grande segredo para que nós possamos também andar com confiança por cima destas águas revoltas, sem medo de afundar. À medida que nos aproximamos de Cristo, e somente a santificação para isso, ficamos fortalecidos espiritualmente e, consequentemente, mais ousados, confiantes diante dos problemas. Vai ser pela oração, igreja, que nós realmente conseguiremos a vitória. Salmo 9:10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que cada um de nós possamos buscar mesmo mais do Senhor. É o que o Senhor está requerendo da sua igreja neste momento. Mais oração, mais intimidade, para que haja uma intervenção divina e Deus nos dá o livramento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus Altíssimo, pela Tua palavra, Senhor. Que, meu Deus, que esta palavra esteja gravada, meu Deus, nas tábuas do nosso coração. Que nós possamos estar refletindo nela, meu Deus, dia e noite, meu Deus, porque a Tua palavra é viva e real. A Tua palavra é que causa a mudança, a transformação. E que nós possamos nos apegar mesmo a Ti, meu Deus. Fazer como Pedro, meu Deus, que mesmo com aquele mar revolto, meu Deus, resolveu pela fé, meu Deus, ir a Teu encontro. E vai ser pela fé também, meu Deus, que nós estamos, ó Deus, andando por cima dessas águas revoltas, ó Deus, e que o Senhor, meu Deus, assim como o Senhor fez com Pedro, que salvou aquele Teu servo que estava naquele momento difícil, o Senhor, meu Deus, pela Tua misericórdia, meu Deus, o Senhor também há de dar o livramento, o escape para cada um de nós. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por ter as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Eu Te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.